palavra de Deus, então, diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, não despreze a profecia. Profecia é um míssil que vai atingir o inimigo à distância. Por quê? É um míssil que viaja para o futuro. É uma arma de infantaria violenta que atira a quilômetros de distância. Você ainda não chegou naquela data. A profecia, ela é como se ela te projetasse para o futuro. Quando você declara a palavra de Deus, você está criando uma plataforma para o futuro. E nós estamos falando sobre batalha espiritual, sobre armas dessa batalha espiritual, sobre chaves dessa batalha espiritual. E a profecia é uma arma poderosa, é uma arma de infantaria poderosa, que atira a quilômetros de distância. É um míssil de cruzeiro que atira quase 100 quilômetros, 300 quilômetros. Hoje em dia existem mísseis que viajam a 300 quilômetros de distância. A profecia é assim, ela chega antes de você. Ela viaja a 800 quilômetros por hora, a 1.000 quilômetros por hora, 1.500 quilômetros por hora. Ela vai antes de você. E às vezes você acha que profetizar é só você botar a mão na cabeça de alguém e falar uma palavra. Não, você pode profetizar dentro do seu banheiro. Você pode profetizar sobre situações, sobre circunstâncias, sobre coisas. Deus enviou um profeta a Samaria para profetizar sobre o altar. Ele chegou lá, estava cheio de gente oferecendo sacrifício aos demônios naquele altar. Ele não falou com ninguém. Ele chegou lá e olhou para o altar e disse assim, altar, altar. Ele falou com o altar. Porque todas as coisas são capazes de escutar Deus. Todos os elementos da natureza são capazes de escutar Deus. Aquele machado que caiu dentro do rio, e Eliseu lançou ali aquela vara, e o machado flutuou, porque todos os elementos da natureza estão sujeitos ao poder de Deus. Aquela farinha que multiplicou dentro da lata daquela viúva estava sujeita à palavra de Elias. A palavra de Deus, pelo ímpeto profético do profeta Elias. O azeite naquela botija, um elemento líquido, viscoso, sujeito à palavra profética que saiu da boca de Elias. A chuva, elemento que não pôde cair na terra por 3 anos e meio, e depois caiu copiosa chuva, porque todos os elementos da natureza, todo este mundo, meu irmão, todos os seres humanos, a mente dos homens, o coração dos homens, estão sujeitos à palavra daquele que criou todas as coisas e todos os seres humanos e todos os animais. Deus é Deus. Deus é Deus, ele domina sobre tudo. Deus é Deus e ele domina sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Escreve para mim, Deus é Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Escreve para mim nos comentários. Deus é Deus, e a palavra do Senhor não volta vazia. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas antes de falar esse texto, ele faz diversas perguntas. Ele diz o seguinte, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Nós vamos andar com Deus, meu irmão, minha irmã, se nós não entrarmos num acordo com Deus, se a gente não entender a forma pela qual Deus trabalha e entrar num acordo. Qual é o acordo? É aceitar o jeito de Deus. Deus trabalha por meio de profetas e por meio de profecias. E hoje, nessa live, neste culto online que você está aqui comigo, eu quero, em nome de Jesus Cristo, te desafiar, te encorajar, melhor dizendo,
a entrar em um acordo com o nosso Deus. Nos seguintes termos. Primeiro, eu creio em profecias. Eu quero receber profecias. Eu quero ser ensinado, eu quero ser admoestado, eu quero ser repreendido através de profecias. Sim, porque quem não tem humildade para receber, jamais será usado. Eu conheço profetas que, de tanto profetizar, se tornaram orgulhosos. Deus resiste o orgulhoso. Deus resiste o soberbo, mas ele concede a sua graça aos humildes. Nós temos, até mesmo na Bíblia, profetas que curaram pessoas e morreram de enfermidade, porque o dom profético, o dom de Deus, quando a gente é muito usado, existe uma tendência de nos tornarmos orgulhosos. Mas Deus resiste o orgulhoso, Deus resiste o soberbo, ele concede a graça aos humildes. E sem a graça de Deus nós não conseguimos nada, ninguém merece nada. Só pela graça de Deus. Mas hoje eu quero que você faça um voto com Deus. Nós possamos fazer uma aliança com Deus e conosco mesmo aqui nessa live, aqui nesse culto. De que nós aceitamos profecias. Ou seja, 1 Tessalonicenses 5:20. Esse é o nosso versículo áureo hoje. É o nosso versículo de ouro. Nós não desprezamos profecias. Nós não desprezamos, nós aceitamos profecias vindas de Deus, aceitamos que pessoas sejam usadas. É claro, vamos julgar as profecias. Qual que é o julgamento da profecia? A profecia verdadeira, ela tem que se cumprir. Se ela não se cumpre, ela não é verdadeira. Eu lembro de uma vez que eu estava assim com um questionamento muito grande, precisando tomar uma decisão muito importante na minha vida. E eu fui ministrar em Brasília, uma igreja humilde. E depois nós fomos jantar no restaurante, e a esposa daquele pastor, Deus usou ela em profecia na mesa do restaurante. Ela diz assim: Deus está me dizendo que você vai fechar um negócio. E ele está me dizendo que será em 15 dias. E ela falou, deu essa palavra, resumindo a história. Em 15 dias, dentro dos 15 dias, nós fechamos aquele negócio que possibilitou a tomada de decisão para tudo aquilo que Deus nos queria que nós fizéssemos. Deus falou. Agora, olha só o que está escrito no livro do profeta Amós. Andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Não, não andarão. Deus não vai andar conosco. Deus já nos salvou, gente. O Espírito Santo está conosco. Nesse sentido, sim, ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Mas eu quero que você amadureça e entenda o que eu estou dizendo agora. Não se apegue às picuinhas. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo andar conosco no sentido profético, usar a sua vida. Andar com você no sentido de um guiar profético também. Usar a vida de outras pessoas para ajudar você a discernir a direção que ele vai colocar no seu coração. O profeta, ele não dirige você. A profecia, ela vem confirmar aquilo que Deus já está falando no seu coração. Amém? E mesmo assim, quando vem a profecia, você tem que pedir confirmação, confirmação, confirmação. Não tenha medo de pedir confirmação, porque o inimigo sabe também das decisões que você está querendo tomar, e ele pode vir com um espírito de engano. A Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo, e nem todas são sem sentido. O inimigo sabe que você está querendo fazer um negócio. De repente, vem alguém e fala assim, eis que te digo, né? Vai lá e fecha aquele negócio. Mesmo assim, peça confirmação a Deus. Peça confirmação a Deus. Peça confirmação a Deus. Porque existem muitas vozes no mundo. E Deus, ele é maravilhoso, ele confirma. Ele confirma.